Shalom Vrachá, vamos falar a respeito do Rosh Hashanah, o cabeça do ano. Que festa do Eterno é esta, né? Onde o Eterno nos ordena a fazê-la, e que está escrito no livro de Vrachá, Levítico, capítulo 23, no verso 24, que o Eterno nos manda, e é a partir do sétimo mês, tocar, ouvir a voz do shofar. Esse é o mandamento para o dia de Rosh Hashanah. Eu já venho falando um pouco sobre a festa em vários vídeos e hoje eu quero complementar o ensino sobre o Rosh Hashanah, dizer o porquê que existe essa festa, né? Por que existe esse momento que o povo judeu tem que separar para uma kavaná, uma intenção, está ligado com o eterno. E toda uma preparação que nós estamos passando, porque é um dia de julgamento. O dia de Rosh Hashanah, o primeiro dia de Rosh Hashanah que existiu, foi o dia da criação do homem. O dia que o Eterno criou Adam da terra, da Adamá. Então, aquele dia foi o primeiro de Tishrei. O primeiro de Tishrei foi o dia da criação de Adam. Contudo, nós sabemos que naquele mesmo dia, Adam e Havá, né, eles pecaram. Eles comeram da árvore do fruto proibido. Fazendo o quê? Fazendo a mistura do bem e do mal. Perdendo o discernimento do que é o bem e do que é o mal, e assim ficando com essa energia misturada dentro de si. E houve um julgamento. O primeiro julgamento que existiu foi exatamente no dia da criação do homem. O homem, ele não demorou muito para pecar. Foi criado às 11 da manhã e 3 horas depois, às 3 da tarde, 2 da tarde, ele já estava praticando o pecado. 4 horas depois, às 3 da tarde, ele estava praticando o pecado. Então, o que ocorreu, né? Ocorreu o quê? Um contato com uma energia misturada entre o bem e o mal. Então, daí por diante, as almas que se originaram de Adão, que somos nós, temos um compromisso com o Eterno de limpar este pecado, de consertar este pecado. Cada um de nós está aqui para fazer um tikkun, um conserto deste pecado de Adão, né? É claro que cada vida que a gente vai passando aqui, a gente também vai tendo consertos individuais, mas o primordial é este, de quê? De separar dentro de nós o bem do mal. Eu já ensinei sobre isso aqui no canal. Quando a gente consegue enxergar em nós o Satã interno, nós conseguimos perceber o mal e assim a gente começa a entender o que ele é e fazer o contrário daquilo que ele é. E assim a gente começa a fazer esse trabalho de separação. Então, esse período que nós estamos vivendo, de 40 dias até Yom Kippur e de 30 dias até Rosh Hashanah, é imprescindível nós aumentarmos, né, a nossa techuvá, ou seja, aumentarmos esse trabalho de tikkun, de limpeza, de separar o bem do mal. Por isso que nós cumprimos as mitzvot do Eterno, os mandamentos do Eterno, porque cada mandamento está ligado a uma purificação de um canal da nossa alma, dos 613 canais da nossa alma. Por isso, 613 mandamentos. Cada canal é purificado através de uma mitzvot. A mitzvot, ela vai nos indicar o que é o certo e o que é errado, o que é o bem e o que é o mal. E nós vamos conseguir fazer o trabalho da separação do que foi misturado no primeiro dia. Entenderam? Então, todo ano, né? Ano após ano, nessa data do sétimo mês do ano, é interessante que o início do ano é depois de completar-se 7 meses, ou seja, como a semana termina em 7 meses e inicia uma nova semana, o ano também para o Eterno, ele inicia após 7 meses, certo? Então, o sétimo mês, que é o mês de Tishrei, inicia-se ali o começo oficial do ano. Então, nós vamos marcar, né, a data do calendário hebraico, judaico, espiritual, que é o calendário original, nesse primeiro de Tishrei como o primeiro dia do ano. Ou seja, esse ano nós iremos comemorar, com a permissão do Eterno, o ano de 5.785. Né? Então,
o que ocorre nesta data, então? O mundo onde Adam foi criado foi exatamente o mundo de Biná, o mundo da criação. E quando ocorre chegar no ciclo, né, de 7 meses, a Terra, a Malhut, ela tem uma, como eu posso dizer, ela tem uma chance de se elevar e ficar próximo a este mundo, entrar em contato com o mundo de Biná. Então, por conta disso, a gente volta a repetir essa questão da raiz do julgamento, que foi de lá que surgiu, né, o primeiro julgamento. E onde surgiu o primeiro julgamento, onde está a raiz do julgamento, é justamente onde está a possibilidade de adossamento desse julgamento ou de anulamento desse julgamento. Vamos pensar dessa forma. Um juiz que decretou em tal cidade, em tal local, uma sentença, entendeu? Para uma pessoa, um indivíduo, naquele mesmo local, naquela mesma cidade, é possível encontrar-se o processo, né, do criminoso, é possível rever o processo, é possível refazer a sentença. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, lá no mundo de Biná, onde surgiu o primeiro julgamento, lá na raiz, é nesse lugar que a gente consegue também ou anular um julgamento hoje para nós, ou pelo menos adoçá-lo, diminuí-lo. Como é que eu posso dizer? Entregar, misturar nele, né? Colocar nele misericórdia do Eterno. Se não for totalmente anulado, que pelo menos ele seja diminuído. Vamos supor, se o decreto fosse de morte, que passa a ser de uma doença, ou que passa a ser de uma perda de alguma outra coisa, e não de perda da vida. Entende, meus irmãos? Então, onde o homem foi criado, e onde aconteceu o primeiro julgamento, lá é possível reverter o quadro e reverter a situação. Então, se nós descendemos da alma de Adão, nós somos Adão, só que em pequenas partes, né? Cada um de nós é um pedacinho de Adão. Nós trazemos em nós, quando chegamos neste mundo, um compromisso de consertar o erro que nós mesmos praticamos. Contudo, durante um ciclo de um ano, a pessoa passa esse ano e não faz esse reparo. Ele, pelo contrário, ele ainda não, além dele não consertar, ele ainda faz mais averoto, né, mais pecados, ele ainda aumenta mais, né, a condição de erro dele, e isso vai causar o quê? Vai causar um julgamento severo para ele no final desse ciclo de um ano, ok? Então, vamos supor, a pessoa chega aqui como uma criança, ela não é julgada em Rosh Hashanah até completar seus 13 anos o menino e 12 anos a menina. A partir daí, todos os anos, o Eterno, ele olha a cada ser humano nessa data de Rosh Hashanah e ele faz, né, todo vamos botar aí, um balanço do que essa pessoa fez, né, durante todo o ano, e isso é feito como realmente um julgamento no mundo superior, né? O Satã se apresenta diante do Eterno como promotor, já expliquei aos irmãos, né? E a alma das pessoas é julgada e é determinado quantidade de dias que ela vai viver naquele próximo ano, quantidade de dinheiro que ela vai poder receber naquele ano, quantidade de saúde. Então, pense comigo. Se eu recebo do Eterno uma quantia de luz, que luz engloba todas essas coisas, certo? Para me passar os 365 dias do próximo ano. E o que eu faço durante o ano? Eu desperdiço a luz, eu jogo a luz fora, eu não utilizo daquilo para aumentar, pelo contrário, eu diminuo a luz. Quando chegar no próximo julgamento, imagine como que isso vai ser encarado pelo Eterno. Provavelmente ele vai diminuir a quantidade de luz que ele vai distribuir para mim. Por quê? Porque eu desperdicei a luz, eu não dei valor, né? Eu não fiz o que tinha que fazer de melhorias. Então, aquilo não vai ser mais entregue da quantidade que ele havia confiado de me dar antes. Então, por isso que é importante a gente rever o que nós fizemos no ano passado, né? Nesse ano que ainda estamos vivendo, tentarmos de todas as formas melhorar as nossas condutas, né? Fazer aquilo que nós não fizemos todo o ano, pelo menos nesses últimos 30 dias, melhorar o máximo.
Porque, na verdade, meus irmãos, o que vai contar, de verdade, o que vai contar é o desejo. Quando você chegar em Rosh Hashanah, você tem que estar com seu coração pulsando de desejo, de fazer a vontade do Eterno, de ter conseguido chegar lá, de ter separado o bem do mal, de ter feito o tikkun. Você tem que ter esse desejo, porque o desejo é o ponto-chave. O vaso, já expliquei para os irmãos, a criatura, né? O ser humano, o vaso que o Eterno criou para morar dentro, só recebe a luz divina através de um imã. O imã se chama desejo. Então, tudo começa pelo desejo. Se você for tiver, mesmo que você não consiga ali na prática fazer 100%, mas pelo menos você se interessa, você se empenha, você se esforça, isso vai contar muito no seu julgamento. Porque o Eterno, ele quer que nós alcancemos, né? Não é que o Eterno ele é um pai que tipo assim, você ou você faz ou você vai morrer. Não. O Eterno, ele quer que nós alcancemos a plenitude, é óbvio. Mas ele é paciente, ou seja, ele sabe que em algum momento as criaturas, os que são seus, eles vão se dobrar para ele, eles vão voltar para ele, eles vão se consertar para ele. Ele sabe disso, porque o Eterno vê o futuro, ele vê tudo, e ele não iria investir, né? Imagine o Eterno investir na criação do homem se o homem não fosse dar certo, né? Então, quando chegar no momento certo, né, de cada pessoa tem a sua hora e cada pessoa tem o seu lugar. Ou seja, quando chegar no momento certo, cada pessoa vai estar consertando o seu vaso. Contudo, meus irmãos, se a gente demora para fazer o nosso conserto, isso causa, né, aflições para a gente. Porque, infelizmente, existe a justiça divina. O Eterno nos espera, espera. O Eterno nos ama, ama. Mas ele não vai parar de agir conforme a justiça. Então, por isso que é muito importante a gente acelerar o nosso passo para o conserto das nossas almas. Pense nisso. Existe muita vantagem se você começar agora. Se você já começou há mais dias, se você fazendo a Selerot, se você está ouvindo o toque do chofar todos os dias, se você já está cumprindo sua techuvá, fazendo uma melhora, fazendo uma cabalá, como eu já ensinei para os irmãos, tomando para si um compromisso de algo, pelo menos uma coisa de melhorar a cada dia, hoje, ou essa semana, ou esse mês, pegue pelo menos uma mitzvah e fala, eu vou passar a cumprir. Vamos supor, o homem, né? Passa a usar o tzitzit. É mandamento. Aprenda a confeccionar. Eu vou fazer um vídeo tutorial aqui para ensinar as irmãs ou os irmãos também. Pode ser feito pela mulher ou pelo homem, não tem problema. Eu vou ensinar como trançar a trança do tzitzit para utilizar na veste. Então, ponha um compromisso. Eu vou usar o kippah na cabeça. Eu não vou mais passar gilete no meu rosto. A partir de agora, eu vou me consertar nessa área. Eu não vou mais comer carne de porco. Eu não vou mais comer comida carne trefe, carne que os animais são mortos de forma errada, né? Põe um compromisso com a luz, comece a andar, comece a se elevar, comece a trabalhar o seu tikkun, porque nós temos, né, um compromisso com o Eterno, num ciclo de um ano, os sábios dizem que uma alma é capaz de se aperfeiçoar. E nós passamos anos e anos e anos e anos e anos como um hamster rodando em uma rodinha sem ir para lugar nenhum. Então, o que acontece? Vem o quê? Vem julgamentos do Eterno, sofrimentos, dificuldades, e a vida se torna muito difícil. O que era para ser mais fácil se torna cada vez mais difícil. Então, nesse dia, é muito importante a gente estar atento, né, a todas essas coisas. Por quê? Porque isso vai determinar tudo na nossa vida a partir daquele dia, por 365 dias do ano. Tudo. Se você vai ganhar, se você vai perder, se você vai ter, se você não vai ter. Então, tudo vai ser determinado naquele dia. E o mandamento que o Eterno determina para nós é escutar a voz do shofar. Eu já fiz um vídeo aqui falando do shofar, mas eu quero falar mais um pouco, né? Porque é muito importante o shofar, escutar o shofar no dia de Rosh Hashanah. E o que isso quer dizer? Que traz bênçãos para nós. São 100 toques no dia de Rosh Hashanah. São 30 toques, 30, 30, 10 e um toque final, 101 toques,
que a gente vai escutar do shofar, que esse toque do shofar vai confundir o Satã. O Satã vai estar lá fazendo o julgamento. Quando ele escutar o toque do shofar, ele vai ficar confundido. Por que o Satã fica confundido com o shofar? Satã, ser tão elevado de inteligência e sabedoria, ele fica confundido com o shofar? Porque a gente faz um toque a mais, ou seja, a gente faz os toques que são determinados, que são 100 mais um. Quando o Satã escuta esse último um, ele pensa no seguinte: pronto, chegou ao momento da redenção, porque quando o Mashiach chegar, vai escutar, vai se ouvir a voz do shofar, né? Então, o Satã fica confundido e diminui seu intento de acusação, ele não consegue mais, né? E tem a questão também, como já expliquei para os irmãos, que as testemunhas que ele convoca não vai para o julgamento, né? Então, esse dia é um dia muito auspicioso, um dia que vai acontecer uma abertura de misericórdia do Eterno suficiente para a gente receber o julgamento que tem que receber, porque já está marcada a data, contudo, com todas essas facilidades, vamos colocar assim, dessa forma, né? Então, eu quero falar com os irmãos a respeito do shofar o seguinte: os sábios dizem que, né, escutar o shofar, por quê? Porque o shofar, ele vai fazer despertar a nossa alma. Então, existem os 3 toques do shofar, que é o tequiá, que é um toque longo, que vai sair, né, de dentro da nossa alma, do ruach, né, do vento, do fôlego, o som da nossa própria alma, um gemido de pedido de perdão do Eterno, pedido de ajuda nesse dia de julgamento. Então, o primeiro toque é aquele toque longo, né, inteiro, e vai ser aquele toque de pedido de socorro. Depois vai vir o shevarim, que é os 3 toques, né? Que vai fazer que é o chamado de choro. O choro vai chamar 3 vezes o Eterno, né? Nesse momento, você está apelando, né? Para além do julgamento que vai estar a severidade, você também está apelando pela misericórdia do Eterno, né? As 3 formas que ele se demonstra para nós, que é com a sua misericórdia, com o seu julgamento e com o equilíbrio entre os dois, não é isso? Então, os 3 toques seguintes, é muito importante ouvi-los com essa intenção. E o último toque, que é 9 quebradinhos, né? É a hora que você vai, pela misericórdia do Eterno, concentrar que saia através do toque do shofar que você está escutando, que saia a energia de julgamento severo que está emanado na terra pela faceta do Eterno, chamada Elohim, que saia através desse toque quebrado de 9, como se estivesse subindo nas 9 sefirot, até chegar lá em cima, as 9, né, que a gente sai de Malhut, existe 9, então vai quebrando, vai levando esse Elohim, esse julgamento severo, e quando terminar de levar esses 9, vai vir o último tequiá, agora mais longo, esse o mais grande, que chama-se tequiá Gdulá, que é bem comprido. Esse é para poder transformar Elohim, essa faceta do eterno de julgamento, em Yud, Re, Vav, Re, que é a demonstração do eterno de plenitude, que é as letras, né, sagradas do tetragrama, que ele construiu tudo que existe, vai descer nesse momento da Tequiá Gdulá, ok? Isso vai ser tocado num conjunto de 4, como eu falei, 30, 30, 30, 10, 1 no final para confundir o Satã. Os primeiros 30 é o concerto da alma lá de Adam, que foi trazido por Avraham Avinu. Qual é? Quando Adam peca, ele suja 3 partes de sua alma. Ele suja a Nefesh, ele suja o Ruach e ele suja a Neshama. O primeiro sujeira que ele praticou foi por conta da idolatria.
Esse foi o primeiro pecado que Adão praticou ao comer do fruto. Por quê? Porque quando ele come aquele fruto, quando ele vai comer aquele fruto, ele analisa antes. E por que ele come? Ele come porque tem uma possibilidade dele ser como Deus. Olha só. Olha a possibilidade que existia. Ser como o eterno, desejar ser a própria divindade. Ele se auto-idolatrou, então ele sujou a sua nefesh. Esse foi o primeiro pecado que Adão cometeu. Com isso, Avraham Avinu nasce nesse mundo com a nefesh de Adão para consertar esse pecado. Avraham Avinu saiu do meio da idolatria. Quem era o pai de Avraham? Era um construtor de ídolos, um vendedor de ídolos, né? Um dos maiores idólatras que existia naquele tempo. Avraham, quando nasceu, que era Avram, né? Depois que recebeu o nome de Avraham, Avram, quando ele nasceu nesse lugar, nesse mundo idólatra. Todas as pessoas naquela época, ninguém adorava o Eterno, né? Só quem ainda adorava o Eterno naquela época era Noah, e Noah ainda era vivo, Shem, seu filho, né? Eles dois ainda adoravam o Eterno, o filho de Shem, Ekev também, né? Ever, desculpa. Ever, o filho de Shem, também adorava o Eterno, e inclusive eles tinham a casa de estudos da Torá. Contudo, Avraham não morava próximo a Noah, ele morava num lugar chamado Ur dos Caldeus, né? Casdim, né? De lá onde depois surgiu a Babilônia, desse lugar onde ele morava, Nimrod, ele era o rei dali, né? E Nimrod, ele se dizia o próprio Deus encarnado na terra. Era um lugar de idolatria. E Avram saiu disso, ele conseguiu se libertar da idolatria, sozinho ele conseguiu. E ele fez uma techuvá, e ele consertou, então, essa parte da nefesh de Adam. E nós todos temos que consertar dentro de nós também, porque nós também somos. Então, nós somos Adão. E todos nós temos esse compromisso de também consertar a nefesh de Adão, que Adão sujou com o pecado da idolatria. Avraham Avinu nos ensinou, ele se tornou a Merkavá, né, da Sefirá de Hesed, da misericórdia do Eterno. Por quê? Porque ele fez esse retorno, ele fez essa techuvá, ele saiu do meio da lama da idolatria e ele mostrou ao mundo um único Deus, o Eterno. Ele passou a ensinar a Torá que o Eterno é um só. E ele saiu do meio do lixo da idolatria e fundou o quê? O judaísmo. Avraham Avinu é o primeiro judeu, né? Através dele é abençoada todas as nações, dos seus descendentes vem a bênção ao mundo, ou seja, Israel, né? Então, esse é o serviço de nossa alma. Nós temos que copiar as ações de Abraão para consertar esse primeiro pecado de idolatria. Então, os 30 toques do shofar iniciais no dia de Rosh Hashanah vai fazer despertar isso na nossa alma, vai fazer também com que isso seja, né, levado em consideração caso nós estivermos fazendo essa techuvá para adoçar o nosso julgamento. Então, o segundo pecado que o Adam praticou depois da ingestão do fruto foi o assassinato. Por quê? Porque todas as pessoas, nós todos estávamos dentro dele, e quando o Adam come, né, do fruto, ele aciona a morte. Até o momento, a morte não existia para Adam. Adam ia viver eternamente. Contudo, quando ele peca, ele tem acesso à morte. E nisso é como se ele tivesse matado a todos. Ele foi o primeiro assassino, ou seja, ele fez um genocídio, ele matou todas as almas. Porque as almas poderiam ter o direito de viver eternamente e não teriam mais a partir dali. É um pecado muito grave que sujou, que danificou o Ruach, a segunda parte da alma de Adam. Então, nasce Yitzhak com essa missão. A vida de Yitzhak foi para consertar esse pecado que Adam cometeu, sujando o seu Ruach. Então, encarna-se então em Yitzhak, o Ruach de Adam, né? E Yitzhak passa por um teste que todos nós conhecemos, né? O Eterno fala com Avraham e pede para que ele faça um holocausto de Yitzhak. Yitzhak, meus irmãos, era um jovem de 37 anos, forte, como fosse um homem muito musculoso, muito alto, muito forte. Por quê? Porque ele era carruagem de Gevurah.
né? Como Gevorah é o heroísmo do Eterno, então é isso que ele demonstrava, aquela força, né? Então, ele, um homem assim, ele poderia ganhar do pai dele facilmente. O pai dele sendo idoso, de 137 anos, contudo, Isaac não, ele se deixa, né, obedecer à ordem do Eterno, ele deita no altar, ele deixa que o pai amarre ele deixa que o pai levante o cutelo para sangrar a jugular dele, né? E o Eterno o salva naquele último momento. Contudo, assim, ele faz o conserto do Ruach de Adam. E nós temos que estar o quê? Observando o ensino na vida de Isaac para nós aprendermos também como consertar em nós o assassinato. Ah, não matei ninguém. A gente estava em Adam. Você já falou mal de alguém? Então você já matou, né? Então, isso é muito importante participar, eu ouvir esses 30 toques do shofar no dia de Rosh Hashanah, que isso vai acarretar o conserto disso, ou seja, vai acarretar um julgamento mais leve a respeito desse tipo de coisa. Aí vem um outro conjunto de 30 toques agora para o conserto da terceira parte da alma de Adam, que é a Neshama de Adam, que foi suja, foi impurificada pelo pecado de relações sexuais ilícitas que ele praticou com a mulher de Satã. O que aconteceu? Quando Adam peca e ele é expulso, ele rejeita Havá, ele diz que ele não quer mais a Havá, porque a Havá fez ele pecar, então ele afasta de Havá, e ele faz o seguinte, ele fala, eu vou jejuar, eu vou ficar sozinho, eu vou jejuar, e o Eterno vai me perdoar. E ele entra em essa coisa de ficar sozinho numa caverna, então durante o dia ele jejuma, e à noite ele é visitado pela um ser, o Urohim, né, maligno, ela se materializa numa mulher muito bonita, e nos sonhos, aquela confusão entre realidade e sonho, ele solta a semente e ela utiliza dessas sementes para criar uma horda de espíritos malignos que encarnam nos corpos, inclusive, né? A gente vê tanta pessoa perversa, provavelmente são almas geradas dessa relação ilícita e de outras relações ilícitas que até hoje acontece, toda vez que um homem solta semente, essas demônios, elas utilizam da semente para fazer esse tipo de coisa. Né? Então, o conserto da Neshama, Yaakov nasce, né, com a Neshama de Adam, para poder consertar, e você vê que a aflição dele é toda relacionada à relação de família, ele já, desde de bebê, no ventre da mãe, ele passa uma luta com o irmão, ele nasce, o pai tem pretensão ao irmão do que a ele, porque ele é um rapaz que se envolve com o estudo de Torá, fica na tenda estudando a Torá, já o irmão dele não, o irmão dele é um guerreiro, né, a Bíblia diz que ele é um caçador, mas na verdade, ali fala que ele é um caçador, mas ele é um caçador de almas, ele é um assassino. Ele fala que caça animais, mas ele sai para fazer perversidade, estupros, coisas, adultérios, coisas horríveis. Ele engana muito bem o pai dele. E no final, e depois acontece que a mãe, né, faz com que Jacob engane o pai, ele também fica aflito com isso, porque a mãe é a encarnação de quem? De parte da alma de Ravá, e ela precisava fazer o conserto de enganar a cobra, porque lá no Éden, a cobra, ela ouviu a cobra, enganou Adão, agora Jacob, que é Adão, ela precisa enganar Esav, né, enganar a cobra e beneficiar Adão, que é Jacob. Ela precisa enganar Esav e trazer um benefício para Jacob. Ela faz isso. E Jacob, ele passa por essa aflição de ter que, né, se passar pelo irmão. E aí ele foge porque o irmão quer matar ele. E quando ele chega na terra de Haram, o sogro que ele encontra lá, muito malvado, também faz perversidade com ele. Ele se apaixona por Rachel, não consegue se casar logo com ela porque o sogro engana, coloca a Leá para estar no leito com ele. Então ele é passado para trás. Ele passa 20 anos trabalhando, sendo extorquido, sendo roubado por Lavan, né? Ele passa uma luta muito grande. Quando ele chega de novo na terra, o irmão também quer matá-lo. Depois ele consegue se livrar, e aí acontece o estupro da filha, né? Que é Diná, acontece aquele estupro de Diná. Depois acontece que ele perde Yosef, que é o filho mais amado. Yosef, os irmãos vendem, e ele pensa que o Yosef morreu. Então ele sofre demais, né? Essa questão de família. E com isso, ele está consertando a Neshama de Adam, desse pecado terrível que Adam praticou. E nós podemos estar olhando essa história para consertar em nós esse pecado. Quem aqui não praticou relação ilícita? Né? Além de ter praticado lá com Adam, na vida de hoje, né, que nós vivemos aqui. Então, os últimos 30 toques para poder chamar isso para consertar nossas almas, para um julgamento mais adoçado. É muito importante ouvir os toques do Shofar em Rosh Hashanah, meus irmãos. Então, 30, 30, 30, Nefesh, Ruach e Neshama,
por último 10, esses 10 para poder subir toda essa emanação, os 10 sefirot lá para cima. Então, vai subir cada sefirot, então aí são 10 toques. Quando chega lá em cima, mais um, que é o que para confundir Satã, porque Satã falou mais um, então é Mashiach que está chegando, é redenção, e ele fica todo confuso, ele já está sem a testemunha dele, e aí agora acontece o quê? Um adoçamento no nosso julgamento. Então, é muito importante participar da celebração de Rosh Hashanah. Não deixe de participar. Eu vou acionar lá no grupo. Eu já coloquei a data, vou acionar novamente para os irmãos. Né? Deixe comentários aqui no vídeo também. Se quem quiser participar do grupo, eu coloco você no grupo do WhatsApp para você estar recebendo mais informações, né? PDFs, né? Estudos e acompanhar também a questão da vida judaica, né? Junto conosco. Vamos nos juntar, que esse seja um Rosh Hashanah que vai ativar um ano bom e doce para cada um de nós. Eu desejo aos irmãos Shana Tová Umetuká, que quer dizer ano bom e doce, um bom ano novo, bom e doce para cada um de nós. Quando eu desejo isso para você, isso vai vir para mim, então é muito bom falar isso. Né? Então, eu vou estar falando também, depois, fazendo um outro vídeo a respeito dos 10 dias que se segue a partir de Rosh Hashanah até Yom Kippur, porque o que acontece? Se alguém, infelizmente, receber um julgamento muito severo, então vai acontecer o quê? Uma oportunidade, porque para que esse julgamento desse, ele passa pelos 10 mundos, ou seja, até ele chegar embaixo, vai ser o 10º dia de Tishrei, que o Eterno nos ordena fazer o jejum de 25 horas, ou seja, quando chegar aqui o julgamento, se ele for forte demais, a pessoa foi encontrada fazendo o jejum, fazendo ali a confissão, ali aquele derramamento de alma, aquilo ali, o julgamento vai ser anulado ou adoçado naquele momento. Por isso é tão importante participar de Yom Kippur. Vou estar fazendo um vídeo sobre Yom Kippur também, para estar explicando mais sobre isso para os irmãos, né? Que o Eterno abençoe a todos, que o Eterno abra os nossos corações e a nossa mente para a sua Torá. A cada dia nós possamos aprender mais do Eterno e crescer no conhecimento do Eterno e alcançar suas bênçãos, suas dádivas. Shalom, shalom a todos e o Eterno abençoe.